E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho. Estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós. Você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, semana importante, uma das mais importantes da história do Botafogo. Domingo, 11 horas da noite, tem a estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clube nos Estados Unidos. Botafogo e Seattle Sounders. Ontem tivemos uma live aqui no canal bem bacana. Falamos muito sobre a viagem, a lista dos jogadores que foram, reforços. Ontem uma live aqui no canal bem bacana, fazendo essa cobertura do embarque do Botafogo, que viajou ontem. Muita festa lá no aeroporto, o Aerofogo, e o Botafogo embarcou ontem em busca desse Mundial, né? Resta pra gente sonhar, acreditar, mandar pensamentos positivos para em busca desse campeonato, por que não, né? Uma dica que eu dou para você, botafoguense, assim como eu, se eu pudesse dar uma dica para vocês: desfrute, aproveite. O Botafogo, há 3 anos atrás, o Botafogo estava numa Série B. E hoje o Botafogo é campeão brasileiro, hoje o Botafogo é campeão da Libertadores, e hoje o Botafogo vai enfrentar as melhores equipes do mundo nesse Mundial de Clubes. Então, desfrute, aproveite, porque é o nosso momento e a gente merecia. Inclusive, ontem tivemos aí o anúncio, né, oficial pelo Botafogo do centroavante Arthur Cabral. Contrato até 2028, né? 28 ou 29 agora, peço perdão para vocês. Eu acho que é 2028 o contrato, ou 2029. Ele que vai assinar com o Glorioso, já assinou, vai usar por enquanto ou para sempre, né? Talvez, por enquanto ou para sempre, né? A camisa número 98. Arthur Cabral com a camisa número 98. Ontem na live aqui, a galera no chat, nos comentários, qual a camisa que ele vai usar? Ele pegou a camisa número 98, 27 anos, centroavante Arthur Cabral, vindo do Benfica, é o novo reforço do Botafogo. Olha, nesse conteúdo de agora, eu quero trocar uma ideia séria com vocês aqui, dando a minha opinião, respeitando a opinião de todo mundo também, sobre o Montoro. Ele chega para ser titular no Botafogo? Eu tô vendo muitos torcedores do Botafogo aqui no canal, nas redes sociais, com uma empolgação muito grande no Montoro. E tem que estar mesmo, porque é um craque, é um jogador diferenciado. Mas ele só tem 18 anos e muita coisa precisará ser feita. Será que o Montoro já chega para ser titular? Será que ele vai assumir a vaga no meio-campo? Vai jogar o Mundial? Vai resolver alguns jogos para o Botafogo? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Montoro, porque a gente tem que trazer alguns pontos aqui para a gente poder botar os pés no chão, para não acabar queimando esse garoto que só tem 18 anos. A expectativa está muito grande no Montoro, eu entendo, mas a gente tem que botar o pés no chão aqui. Eu quero fazer você refletir. Eu não quero que você mude de opinião, mas eu quero só que você reflita junto comigo sobre esse reforço que está chegando no Botafogo. E para fechar, eu quero falar sobre a janela. Foi boa, média ou ruim? Os reforços que o Botafogo trouxe para o Mundial, lembrando que a janela ainda está aberta até amanhã, foram reforços ali, tá bom? Médio, ruim? Como é que foi a janela do Botafogo para o Mundial? Eu quero dar minha opinião sobre isso, quero saber de vocês aqui nos comentários também. Tudo isso agora, mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino, é de graça, não custa nada, para você receber, né? É importante ativar o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, tu pode virar membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando sobre o Montoro. Eu tenho percebido aqui no canal, ontem na live, nas redes sociais,
muitos torcedores do Botafogo com uma expectativa muito grande no Montoro, ele que é considerado na Argentina o novo Almada. O Botafogo está trazendo ele por 51 milhões de reais do Vélez Sarsfield, e eu acho que vale a pena a gente trazer esse debate para cá. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, respeito, mas eu quero tentar fazer você refletir junto comigo, assim como eu refleti também, porque quando o Botafogo contrata o Montoro, eu fiquei muito empolgado também. Mas a gente tem que analisar algumas situações. Primeiro, cara, ele só tem 18 anos. Nunca esqueça disso. O Montoro tá chegando no Botafogo só com 18 anos. Cara, e eu tô vendo muita gente falando o seguinte: ele vai ser titular, tem que botar o Montoro para jogar. Ele vai arrebentar no Mundial, ele vai arrebentar na Libertadores, ele vai arrebentar no Brasileiro, ele vai arrebentar na Copa do Brasil. Ele estava jogando no Vélez, ele estava arrebentando na Libertadores. Primeiro, fez gol sim na Libertadores, estava bem no Vélez, mas se você pegar os números, o Montoro no Vélez, ele tem 5 jogos, se eu não me engano, na Libertadores, alguns gols ali, mas desses 5 jogos, se eu não estiver falando besteira, 3 jogos ele veio do banco. Então, assim, ele estava jogando, mas era aquela situação. Até o Vélez sabia que ele era jovem, com potencial. E, assim, de 5 jogos que ele tinha pelo Vélez, 3 ele veio do banco. Mas ele fez gol, ele resolveu, tudo bem. Mas só para vocês entenderem que é um jogador que, gente, está começando. Ele é uma promessa, ele é uma joia. Ele ainda vai acontecer da maneira que a gente imagina, mas ele só está começando. Então, só para deixar isso claro para vocês. Olha, eu concordo plenamente que ele é um craque, ele é um jogador diferenciado, é tratado como novo Almada, joga pela meia esquerda, tecnicamente é acima da média, mas calma, muita calma. E o técnico Renato Paiva, na última coletiva dele, o técnico Renato Paiva falou uma coisa que eu fiquei na cabeça, por isso que eu quero fazer esse vídeo agora. O Renato Paiva, na coletiva, disse que o Montoro, quando ele viu o Montoro de perto, a sensação que ele teve era que o jogador estava sendo contratado para o Sub-15. Gente, Sub-15, a gente está falando de crianças. Me desculpe, 15 anos para mim é uma criança. Cara, 15 anos é uma criança. O Renato Paiva, técnico do Botafogo, não sou eu que estou falando, é o Renato Paiva. Ele disse que quando viu o Montoro de perto, ele teve a sensação que era uma contratação para o Sub-15. Óbvio que ele estava brincando, é óbvio que ele sabe que o Montoro vem para o time principal, mas ele já deixa claro nessa coletiva que é um jogador que precisa muito aprimorar a parte física aqui no Botafogo. Fisicamente, ele não está pronto. Tem muita gente que não gosta quando eu falo isso, mas eu vou falar. Fisicamente, ele não está pronto. Tem alguns torcedores comparando com o Estevão, tem alguns torcedores comparando com a Yamal do Barcelona. Gente, o Yamal, o Estevão, perto do Montoro, é o Hulk. Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o Botafogo ele não revela jogadores prontos? Por que o Botafogo não revela jogadores fortes fisicamente? Por que o Botafogo tem dificuldades de revelar jogadores? Porque o Botafogo não tem ainda um CT de primeiro mundo. O Botafogo não consegue revelar jogadores prontos. Quando a gente fala no Estevão, quando a gente fala no Yamal, cara, vai ver o CT do Palmeiras. Vai ver o CT do Barcelona. Não preciso nem falar aqui sobre o CT do Barcelona. Então, cara, é muito diferente. Você comparar hoje o Estevão, o Yamal com o Montoro, cara, é difícil, porque perto do Montoro, eles são Hulk. Apesar de terem também 17, 18 anos, mas perto do Montoro fisicamente, eles estão ali bem à frente, até porque o Palmeiras tem um CT de primeiro mundo, os jogadores já sobem quase pronto. O Barcelona, não preciso nem falar sobre o CT, a estrutura que o Barcelona tem. Então, gente, muita calma, porque realmente a comparação não tem que ser com o Estevão, a comparação não tem que ser com o Yamal. Claro, a idade é igual, mas pelo amor de Deus, se vocês pegarem, até mesmo fisicamente, são jogadores que estão bem à frente do Montoro. Eu fico imaginando, assim, a zaga do PSG, a zaga do Atlético de Madrid, dando uma entrada firme
no Montoro nesse Mundial. Cara, capaz de quebrar ali no meio. E isso é verdade, porque o jogador não tá pronto. Então, cara, por exemplo, eu já cansei de falar aqui, o Almada, ele era franzino, o Almada ganhou no corpo do Hulk na final da Libertadores, o Almada foi pra França, aonde só tem jogadores altos e fortes, o Almada conseguiu jogar na França. Gente, mas o Almada tem 23 anos, é um pouco mais velho do que o Montoro, 23 para 18, tem uma diferença. O Almada é titular da seleção da Argentina. O Almada, eu já falei, ele precisa ser estudado. O Almada é franzino, mas ele tem alguma coisa nos ombros que ele não é derrubado. Dificilmente o Almada cai. O Almada é craque, o Almada é um jogador diferenciado, mais pronto do que o Montoro. Precisa ser estudado, porque, como eu disse, na final da Libertadores, depois tu vê de novo a final da Libertadores, o Almada, ele ganha no corpo do Hulk. Por isso que eu falo, o Almada, ele precisa ser estudado. Mas se você botar o Almada perto do Montoro, tem diferença também. O Almada tá muito mais pronto, até fisicamente, do que o Montoro. E, gente, comparar futebol argentino com futebol brasileiro é muita diferença, gente. O Almada já falou isso em entrevistas. Se você pegar o próprio Barbosa, o zagueiro, olha o tamanho do Barbosa, o zagueiro. Ele demorou a se adaptar no futebol brasileiro. Cara, o futebol brasileiro é muito diferente do futebol argentino. Indo para o Santi, que estava sobrando na MLS, o uruguaio Santi, 25 anos. O Santi, ele tá tendo que fazer um trabalho específico, físico, porque também chegou franzino. E olha que o Santi tem 25 anos de idade. O Santi, ele ficou fazendo trabalho físico à parte porque chegou franzino. Vou dar um exemplo aqui no rival. O De La Cruz jogava muito no River Plate. O De La Cruz no Flamengo é aquele jogador totalmente diferente daquele De La Cruz do River Plate. Não é o mesmo jogador. Ele jogou muito mais no River do que joga no Flamengo. Então, cara, na Argentina, pode ver, os argentinos na Libertadores, enfim, tem uma exceção ou outra do Racing ali, mas eles estão sempre apanhando, eles estão sempre perdendo. Por exemplo, ano passado, o Atlético Mineiro, ele chega na final da Libertadores porque ele engoliu o River Plate fisicamente. Tem várias entrevistas que falam isso. O Atlético Mineiro, ele chega na final da Libertadores contra o Botafogo porque eles eliminaram o River na parte física também. Então, uma hora, a parte física, ela conta. O Botafogo ganhou de 5-0 do Peñarol na parte física também. O Peñarol, no segundo tempo, os jogadores cansaram. Os jogadores não aguentavam mais marcar os jogadores do Botafogo. Então tem uma hora que a parte física, ela pega sim. É importante sim. O Botafogo dá de 5 no Peñarol porque eles cansaram no segundo tempo de marcarem o Botafogo. Então, cara, o que eu tô querendo dizer? Calma. Ele tem que jogar? Sim. Na minha opinião, o Montoro é um jogador que chega e merece oportunidade. Ele tem que ir entrando no time aos poucos. Porque se você botar e você queimar, ele não for aquilo, a princípio, que a gente está imaginando, ou talvez sofra pela parte física, pela adaptação, daqui a pouco a galera tá chamando ele de novo Segovinha. Então acho que tem que ter calma, entrar aos poucos. Não acho que ele venha a princípio para resolver nada pra gente. Bota ele no Mundial que ele vai resolver. Bota ali, não. Eu acho que vai ter adaptação. Ele vai ter que ter um trabalho físico à parte, porque só tem 18 anos e é muito franzino. Então, calma, a expectativa está muito grande, mas a gente sabe também como é que é uma grande parte da torcida. Que se ele não suprir rápido essa expectativa que a gente está colocando em cima, daqui a pouco a galera tá falando, tá vendo? O Botafogo contratou um novo Segovinha. É o novo Segovinha. Então, calma, porque eu acho sim que ele vai ter chances, eu acho sim que ele vai jogar, mas a princípio, na minha opinião, não é aquele jogador que chega e resolve todos os nossos problemas na meia esquerda, até porque se ele chegar a assumir a vaga de titular e arrebentar, resolver tudo pra gente, é porque é um fenômeno. E eu espero que seja, porque se ele for um fenômeno, a gente sai ganhando. Ele chega, joga, resolve. Cansados de falar aqui no canal também, a questão de ser franzino é aquela situação que eu falei do Almada, é você saber usar o corpo. Mas assim, gente, pelo amor de Deus,
18 anos, pelo amor de Deus, muito franzino e a gente tem que ter calma. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero conversar com vocês sobre a janela do Botafogo até aqui pro Mundial, se foi boa, média ou ruim. Fica aí, já volto. Estou voltando aqui pra gente conversar sobre a janela do Botafogo pro Mundial, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, se vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, a janela pro Mundial, ela abriu no dia 2, agora de junho, e ela fecha amanhã, dia 10. Então a gente ainda tem hoje e a gente ainda tem amanhã para contratar jogadores e inscrever para o Mundial. Lembrando que o Botafogo viajou com 29 atletas e pode colocar 35. Então ainda tem vaga, depende do Botafogo aí hoje, amanhã. Lembrando que a questão do Joaquim Correia, a Inter de Milão não está querendo liberar, o Botafogo até ofereceu dinheiro, o contrato termina no dia 30 de junho, mas a Inter de Milão, que também vai jogar o Mundial, ela não está querendo liberar o Christian Lohr, que vem para ser um terceiro, quarto goleiro. Contratou o zagueiro experiente que estava na Rússia, Caio Pantaleão, vai brigar por vaga com o Jair e com o Bastos, que viajou para o Mundial, né, o Bastos. Contratou Montoro, que eu falei na primeira parte do vídeo que eu penso, e contratou o centroavante Arthur Cabral, que foi anunciado ontem, como eu disse aí no começo do vídeo. O Joaquim, acabei de explicar que a Inter de Milão não está querendo liberar, é reforço do Botafogo. Se não liberar mesmo, vai ficar só para depois do Mundial. Iverson, o que você achou da janela para o Mundial? Boa, média ou ruim? Cara, achei média. Tá? Eu fico com a sensação que podia ser melhor. Eu sinto falta de pontas, rompedores. Eu sempre pedi ponta aqui, aqueles pontas rompedores, fortes, agudos, que vai pra cima. E o Botafogo não trouxe. Talvez um meia mais pronto do que o Montoro. Enfim, mas assim, a gente vai com Cuiabano de ponta. Mas se a gente pegar os adversários aí também no Mundial, os brasileiros, por exemplo, quem o Flamengo contratou? Só o Jorginho. O Fluminense contratou só o Soteldo. Então, assim, não tá fácil para ninguém. Lembrando que o Flamengo, assim como o Botafogo, também tá querendo pontas. Então, o Flamengo não contratou ninguém praticamente. O Fluminense também não contratou ninguém praticamente. A gente sabe que é uma janela rápida e é difícil mesmo você acabar ali trazendo tudo que você precisa. Agora, eu fico na expectativa para depois do Mundial. Eu acho que o Botafogo, cara, tem que ver quem sai, tem que ver quem fica depois do Mundial. O Igor Jesus vai sair. Já tem substituto, que é o Arthur Cabral, mas tem que ver quem sai, tem que ver quem fica e repor. Então a nossa expectativa fica para depois do Mundial. O Botafogo não pode parar por aí. O Botafogo não pode parar por aí. O Botafogo tem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ver se pro Mundial o Botafogo contrata alguém ainda hoje ou até amanhã, tá bom? Cara, então a gente vai com o que a gente tem, mais o Arthur Cabral. Eu acredito que o time vai ser o mesmo que vem jogando, talvez ali para manter o entrosamento. Aí eu não sei se ele vai de Cuiabano na ponta, aí eu não sei se ele vai num esquema com dois atacantes, se seria o Arthur Cabral e o Igor Jesus juntos. Eu acho que a princípio o Arthur Cabral começa no banco e ele mantém o time que vem jogando até mesmo pelo entrosamento. Se precisar um jogo ou outro ali de mais força física, talvez ele coloque o Igor Jesus junto com o Arthur Cabral. Cara, a nossa competição nesse Mundial é vencer o Seattle Sounders na estreia e ir pro pau contra o Atlético de Madrid. É isso, cara. O Botafogo vencendo na estreia o Seattle Sounders, que não vai ser tão fácil igual todo mundo tá achando, porque eles são o dono da casa, eles vão ter o apoio da torcida. Vencendo o Seattle Sounders, a gente vai pro pau contra o Atlético de Madrid, dá a vida nesse jogo, que aí o Botafogo pode se classificar, porque a gente sabe que o PSG é difícil. O PSG hoje é o melhor time do mundo, campeão da Champions, então não preciso falar aqui que o PSG hoje é o melhor time do mundo por ser campeão da Champions. Então essa nossa competição é isso, vencer o primeiro jogo, depois ir pro segundo ali nessa briga, porque o PSG realmente é difícil, ver o que acontece. Tô confiante. Vamos em busca dessa competição. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde estou de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino.
Furão, eu gosto mais de você do que de mim.